Olá, caros alunos, a aula de hoje é sobre crime. Então, nós vamos falar o conceito de crime. O que é crime para o direito penal? Então, nós temos três espécies de conceito: o conceito material, o conceito formal e o conceito analítico. Para o conceito material, crime é toda lesão ao bem jurídico, lesão ao patrimônio, à vida, à pessoa, à honra, à administração pública. Para o conceito formal, crime é tudo aquilo que está descrito no Código Penal como tal. E para o conceito analítico, aí nós temos duas teorias para ver a definição do crime. Primeiro vamos falar da teoria naturalista ou causal da ação. O que significa isso? Para a teoria causal, não é? Toda pessoa que dá causa ao resultado, ele tem que responder pelo crime. Então vamos olhar esse desenho. O paraquedista estava aqui e ele caiu, o paraquedas falhou e ele caiu na frente do carro. O motorista atropelou e matou. Então, para a teoria causal, o motorista deu causa à morte. Então ele tem que responder de qualquer maneira, tá? Um louco, insano, querendo suicídio, se jogou na frente do carro. Para a teoria causal, o motorista deu causa à morte e ele tem que responder pelo crime. Para a teoria finalista da ação, toda a ação tem uma finalidade, tem um fim, um objetivo. Então tem que ser analisado o que? A finalidade da pessoa, o motivo da pessoa, a vontade da pessoa. Será que ele teve vontade de atropelar e matar o suicida? Será que ele teve vontade de atropelar e matar o paraquedista? Lógico que não, né? Como é que ele ia adivinhar que um louco ia pular na frente do carro dele? Então, para a teoria finalista, o que interessa é a vontade. O Código Penal adota a teoria finalista da ação. Por quê? Para o nosso ordenamento, a vontade ela é inerente à conduta. Então, a vontade está dentro da conduta. Então, tem que ser analisado junto. Aqui, juntamente com a teoria causal, existe a teoria tripartida, que fala que crime, pelo conceito analítico, é um fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, para existir o crime tem que ter esses três elementos juntos. Fato típico descrito no Código Penal, antijurídico porque é contrário à lei, culpável porque a pessoa pode responder por este crime, pegar uma pena e ser preso. Então, uma pessoa normal, por exemplo, este motorista aqui, pela teoria causal e tripartida, foi ele que deu causa ao resultado morte, né? O homicídio está descrito no Código Penal, é contrário à lei, ele é uma pessoa normal que entende o que faz, então ele é culpável, ele cometeu um crime. E se for um doente mental? Um doente mental não se responsabiliza pelos seus atos. Então, para a teoria tripartida, o doente mental não comete crime. Por quê? Porque ele não tem esses três elementos. Existe aí um homicídio, que é um fato típico e antijurídico, mas ele não é culpável. Então, o doente mental não comete crime, ou seja, não existe crime para qualquer conduta do doente mental. Para a teoria bipartida, basta o fato típico e antijurídico para a gente falar em crime, não é? Então, aqui, esse motorista aqui, tá? Nós temos que ver se a conduta dele é um fato típico e antijurídico para poder depois analisar se ele vai responder por este crime, tá? Então, a teoria finalista manda a gente ver a vontade dele. Então, a gente sabe que o Código Penal adota a teoria finalista. Nós temos que ver a vontade dele. E adota também a teoria bipartida. Não precisa verificar se ele é doente, tá? Basta saber se é crime e se é contrário ao direito, contrário à lei, e nós já estamos falando em crime. Então, prestem atenção. Qual é o conceito de crime? Né, o conceito analítico de crime? Crime é um fato típico e antijurídico. Então, repetindo, o que é um crime? Crime é um fato típico e antijurídico. Agora nós vamos analisar o que é um fato típico. Fato típico é todas as vezes que eu tenho esses quatro elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Se faltar um elemento sequer, não é mais fato típico. Consequentemente, não é crime. Porque para existir um crime, eu preciso de um fato típico. Então, eu preciso de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, vamos ver o que é uma conduta. Conduta é toda ação ou omissão que gera um resultado. O que é ação? Agir, fazer,
Empunhar a faca, ministrar o veneno, dar o tiro. O que é omissão? Cruzar os braços, não fazer. É ver uma pessoa ferida, precisando de ajuda e você não fizer nada e deixar ela morrer. Tá? Então, conduta é toda a ação ou omissão que gera um resultado. Dentro dessa conduta, o que eu tenho que analisar? A vontade, a finalidade, a exteriorização e a consciência. Vamos pegar aí um fato naturalístico. Eu estou com sede, eu tenho vontade de beber água. Qual é a minha finalidade? Saciar a minha sede. Qual é a minha exteriorização? Eu vou lá no pote e bebo a água. E eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Vamos pegar agora um fato normativo. Eu tenho um inimigo. Quero matá-lo. Qual é a minha vontade? Matar meu inimigo. Qual é a minha finalidade? Causar a sua morte. Qual é a exteriorização? Dar um tiro na cabeça dele, né? Eu tenho consciência do que eu faço. E aí eu gero o resultado morte, né? Então, o resultado é tudo que eu obtenho com a minha ação ou omissão. O que é nexo causal? Nexo causal é a ligação entre a conduta e o resultado. Então, se eu dou um tiro na cabeça do meu inimigo, o fato de eu disparar a arma e causar a sua morte, ou seja, a morte está ligada diretamente ao disparo de arma de fogo. Então, isso é nexo causal. E o que é tipicidade? Tipicidade é a ligação direta do fato ao Código Penal. Então, eu pego e faço essa ligação direta. Então, relembrando, não existe analogia em Malam Partem, não é? Eu não posso pegar um fato semelhante e lá encaixar de forma semelhante, parecida no Código Penal. Então, para existir a tipicidade, esse encaixe ele tem que ser perfeito. Então, vamos analisar. Se eu dou um tiro na cabeça de alguém, eu tenho a conduta, atirar em alguém. Se essa pessoa morre, eu tenho o resultado, morte. Então, foi o tiro que eu dei que levou à morte. Então, eu tenho aí o nexo causal. E o que é tipicidade? Esse tiro que eu dei levou à morte de alguém. Isso encaixa-se perfeitamente ao artigo 121 do Código Penal. Homicídio, matar alguém. Então, houve aí a tipicidade. Então, eu tenho já um fato típico, porque eu tenho conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vamos falar agora em nexo causal, né? Eu tenho aqui a teoria da equivalência dos antecedentes e a teoria da conditio sine qua non. Para a teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual o crime não existiria, eu sempre vou ter que analisar as causas do crime, né? Então, a teoria da conditio sine qua non é a teoria da equivalência dos antecedentes. Então, eu tenho que olhar os antecedentes, aquilo que antecede o crime. Então, eu tenho que voltar no tempo para saber, né, o que deu causa ao crime. Então, eu tenho aqui um cidadão que ele disparou arma de fogo e matou o seu inimigo. Então, eu sei que quando ele atirou, ele deu causa à morte. Agora, vamos voltar lá no tempo. Se ele não tivesse nascido, este homicídio não teria existido. Então, o nascimento dele é uma causa que sem a qual o homicídio não aconteceria, né? Então, o nascimento é uma causa deste homicídio. Ele cresce, vai e compra uma arma e mata o seu inimigo. Então, o fato de ele comprar uma arma é uma causa do homicídio, porque se ele não tivesse comprado a arma, ele não teria uma arma para matar. Então, a compra da arma é uma causa. Ele se alimentar é uma causa? Não, porque ele alimentando ou não alimentando, ele mataria do mesmo jeito. Ele tomando banho ou não tomando banho, ele se alimentaria do mesmo jeito, tá? Então, conditio sine qua non é aquela causa que, se retirado, o crime deixa de existir. Então, se eu retiro o nascimento, não existe o homicídio. Se eu retiro a compra da arma, não existe o homicídio. Se eu retiro a alimentação, o crime continua existindo. Então, somente a causa, o nascimento, a compra da arma e o disparo de arma de fogo. Só que nós temos que ver o seguinte, que a gente não pode analisar ad infinitum, né, até o infinito. Nós temos que ver, que nós temos que voltar no tempo, analisar as causas, mas temos que ver a equivalência dessas causas. O que é a equivalência? É a importância delas. Vamos lá, o nascimento é um fator preponderante para a morte desta pessoa? Lógico que não. Todos nós sabemos que quando uma mãe gera um filho, ela não está gerando para ele virar bandido, não é? Então, não podemos responsabilizar o pai e a mãe, tá certo? Porque nós vimos também, pelo princípio da personalidade, que só pode responder por um crime quem realmente deu causa à morte. Foi ele, não os pais que mataram, né?
Aqui, o vendedor de armas. Se ele tem uma loja e ele vende de forma legalizada, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Porque a pessoa chega lá e fala, quero uma arma para poder guardar em casa, quero uma arma para me proteger de bandido, quero uma arma porque sou um desportista, quero competir. Como é que ele vai saber a verdadeira intenção de quem está comprando a arma? Então não podemos responsabilizar diretamente o vendedor da arma. Então só quem realmente deu causa a essa morte foi ele. Por isso que a teoria adotada é a teoria da equivalência dos antecedentes. Tá? Porque nós temos que analisar o que realmente deu causa ao resultado morte. Nós temos também a teoria da imputação objetiva, que analisa o risco permitido e o risco proibido. Risco permitido é aquele risco que a gente corre todos os dias, de forma natural e que é aceito pela sociedade. Pegar um avião, o avião pode cair a qualquer momento, é um risco permitido. Andar na chuva, é um risco permitido de a gente receber um trovão na cabeça, um raio na cabeça. Qualquer espécie de cirurgia é um risco que nós estamos correndo, né? Mas que é necessário, que é permitido. Riscos proibidos. Todas as vezes que a gente sai de casa, nós corremos o risco de ser assaltado. Mesmo estando em casa, nós corremos o risco de ser assaltado. Só que isso é um risco proibido, porque a sociedade não aceita esse tipo de conduta. E também está descrito no Código Penal que furtar, roubar é crime. A teoria da imputação objetiva ela é usada apenas em jurisprudências. O nosso Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então, nós temos que analisar a causa que realmente, levou ao resultado. O artigo 13 diz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, se alguém cortar o fio aqui e causar a morte do paciente, ele deu causa ao resultado morte. Se o assaltante atirar e matar a vítima, ele deu causa à morte da vítima. Se alguém ministrar um veneno para alguém, essa pessoa morrer, o veneno deu causa à morte da pessoa. E, de acordo com o artigo 13 do Código Penal, nós sabemos que uma pessoa só pode responder por um resultado se ele deu causa direta a esse resultado.